por isso que a gente está aqui estudando, tá? Por quê? Não estou falando que a Bíblia é incompleta, nem ele está falando que é incompleta, tá? Por exemplo, existem coisas que você vai descobrir apenas com a arqueologia bíblica, tá? Por que a gente fala arqueologia bíblica? Eu já falei para vocês aqui, porque a arqueologia geral estuda, por exemplo, onde estão os ossos, os restos mortais de Napoleão. Arqueologia geral, né? Mas a arqueologia bíblica, ela vai tratar de assuntos do mundo bíblico, tá? A cidade de Jericó existiu de fato? A arqueologia bíblica vai lá provar, ver se existiu mesmo, vai escavar lá, ver se encontra alguma cerâmica, né? Inclusive foi encontrado um pedacinho de cerâmica, tá? Alguns anos atrás, e pela datação do ano que provavelmente ela foi fabricada, chegou-se à conclusão que era de Jericó. Então a arqueologia bíblica trabalha isso aí, é o que o pastor Ricardo está falando, tá? São informações extra-bíblicas. Você sai da Bíblia e você vai em busca de informações, né? E quem tem condições para fazer isso acaba encontrando informações preciosas, né? Que vem a crescer o conhecimento, e você passa esse conhecimento para frente, e é muito importante, né? Eu, quando eu era novo convertido, né? Poxa, Jesus falando, é mais fácil passar um caminho pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Eu falei, que negócio é esse? Como é que um camelo vai passar no fundo de uma agulha, gente? Como é que vai passar no fundo de uma agulha? Que ignorância é essa? Que coisa, que extrapolação é essa? Isso foge à mente humana. Aí você vai entrar lá na história, tá? Você vai ver que agulhas eram pequenas passagens que tinham nas brechas dos muros. E o camelo não tem um carocinho nas costas, carocinho é gentileza minha, né? Mas nem ele abaixando, ele não conseguiria passar ali, tá? Eram chamados de agulhas. O camelo, geralmente, ele conseguia passar somente no portão principal da cidade, tá? Todas as cidades, ou quase todas as cidades, elas eram cercadas por muros, e os comerciantes que iam ali constantemente, eles tinham do nascer do sol ao pôr do sol para entrar. Quando chegava o pôr do sol, os portões se fechavam, tá? E tinham passagens nos muros que eram chamadas de agulhas, só que só passavam homens, seres humanos. O camelo não passava por causa do tamanho dele, por causa da corcova dele. Dromedário, né? Dromedário ou camelo, não passava. Então Jesus fala, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino do céu. Mas que negócio é esse? Então são informações que têm que ser buscadas para você adquirir o conhecimento, e quando você chegar lá na frente, entendeu? Você entendeu, uma pessoa prega, por que muitas igrejas hoje estão cegas espiritualmente, tá? Você entra numa igreja, você vê uma pregação ali, e você vê todo mundo pulando, aí quando sai da igreja, fala assim, qual foi a palavra de hoje mesmo? Você sabe que eu nem sei, eu estava tão cheio, que eu nem vi o que o pregador falou. Cheio da emoção, cheio da euforia, cheio do êxtase, né? Aquele momento de euforia. É o Espírito Santo? Claro que eu não estou falando que não é, longe de mim tal coisa, tá? Só que agregado a isso, você tem que ter foco. Tá? Você tem que, por exemplo, hoje é o primeiro dia, você tem que estar aqui daqui a 8 meses, é foco. Vai ter dias que vai ser difícil. Vai ter dias que você vai falar assim, eu não vou fazer esse curso mais não, estou desanimado, estou sem dinheiro, né? Não estou entendendo nada, né? Então vai ter dias assim, mas vai ter dias que você vai entrar aqui e vai falar assim, rapaz, que aula foi essa? Por quê? Porque é o Espírito Santo que fala, tá? Então essa é a primeira aula nossa, tá? Primeiro contato, e vai vir matérias aí terríveis, angelologia, né? Vamos estudar dos anjos, né? Matérias maravilhosas, vai ser codificado. Então o pastor Ricardo falou aí, tá? As informações extra-bíblicas são muito importantes, desde que tenham um fundamento, tá? Amém? Vamos lá.
A cidade de Paris, nos dias de Langton, recebia muitos estudantes de todos os lugares da Europa, sobretudo porque a Universidade de Paris tornou-se um grande centro de ensino teológico da Europa nos anos de 1200. Nesse período, por exemplo, as ordens dominicana e franciscana foram dominantes no ensino da universidade, que ao final do século XIII e durante o século XIV tornou-se o maior centro de ensino de toda a cristandade, particularmente no ensino da teologia, no ensino das coisas concernentes a Deus. Eu costumo usar esse termo, muitas vezes a gente usa o termo, mas o que é teologia? Teologia é estudo de Deus. Eu não uso esse termo porque ninguém estuda Deus, não tem como, né, irmãos? Então eu prefiro usar o termo estudo das coisas concernentes a Deus, estudo das coisas relacionadas a Deus. Com a também chegada de Abelardo nesse período, filósofo e escolástico, teólogo, grande lógico francês, e considerado um dos mais importantes e ousados pensadores do século XII, em Paris, os estudantes de teologia chegaram aos milhares. Esses estudantes trouxeram consigo a Bíblia de seu país, mas encontravam dificuldade em encontrar trechos bíblicos durante palestras e estudos dados pelos professores e palestrantes. Isso porque a divisão de capítulos nas suas Bíblias era diferente, devido a uma não patronização dessa divisão ou das divisões já feitas pelos eruditos já citados. Então, o povo ainda havia uma disfunção de exemplar para exemplar, de edição para edição. Nós temos aí edição, por exemplo, de 1994, aí depois sai outra edição de 2009, então de uma para outra não batia, talvez a mesma tradução, a mesma tradução. Um exemplo, revista e corrigida, revista e atualizada, a mesma tradução, porém não batia. Por quê? Nações diferentes. Tinha que haver um consenso, tinha que haver reuniões, concílios, para que ela se tornasse de fato única, embora fossem muitos livros. Cerca de 300 anos depois que a Bíblia foi dividida em capítulos por Stephen Langton, o impressor e erudito francês Robert Estienne facilitou ainda mais a leitura da Bíblia, dividindo a Bíblia em versículos, por volta do ano de 1550, havendo publicado esse material em 1553. O desejo era que as pessoas se interessassem pelo estudo bíblico. Estienne percebeu que um sistema unificado não só de capítulos, mas também de versículos, popularizaria ainda mais o texto sagrado. Para Estienne, mas Estienne não fora o primeiro a ler a Bíblia e dividir o texto da Bíblia em versículos. Séculos antes, copistas judeus tinham dividido toda a Bíblia hebraica em versículos. Nesse caso, o Antigo Testamento, vamos chegar lá. Desse modo, divisão do Antigo Testamento em versículos já havia sido feita por esses estudiosos judeus das Escrituras Sagradas, chamados de maçoretas. Os maçoretas eram um grupo, pessoas, escribas judeus que tiveram esse zelo aí de dividir a Bíblia, o Antigo Testamento, em versículos. Eles tiveram esse zelo e foram muito felizes nisso aí, alcançaram o seu objetivo. Depois, posteriormente, outras pessoas vieram também na intenção de dividir também o Novo Testamento. Esses homens especiais dedicavam suas vidas a recitar e copiar as Escrituras, bem como a formular técnicas didáticas de ensino do texto bíblico. Foram eles então que, entre os séculos 9 e 10, dividiram o texto hebraico do Antigo Testamento em versículos, embora não tenham dividido o texto em capítulos. Dividiram em versículos, depois veio outra pessoa que dividiu em capítulos. Está lá a divisão em capítulos e versículos, entre os séculos 9 e 10, os maçoretas dividem a Bíblia hebraica em versículos, mas ainda não em capítulos. 1234, 1242, já falamos ali, o cardeal Langton,
o Antigo Testamento já havia sido dividido em versículos pelos pastoreiros, agora ele dividiu somente em capítulos. Quer dizer, cada um faz uma parte e no final nós temos aí em nossas mãos essa maravilhosa Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Paganini foi o primeiro em dividir o texto bíblico do Novo Testamento em versículos numerados, havendo sua versão sido impressa em Lyon, na França. Apesar de sua versão haver sido reimpressa várias vezes, prevaleceu o trabalho de divisão de versículos de Robert Estienne, publicado em 1553. Estienne dividiu o Novo Testamento em um novo sistema de versículos numerados. Depois disso, ele juntou esses versículos com a Bíblia hebraica, já dividida em versículos. Então, em 1553, ele publicou em francês a primeira Bíblia completa. Em 1553 foi publicada a primeira Bíblia completa, Antigo e Novo Testamento, que praticamente compunha os mesmos capítulos e versículos como conhecemos atualmente. Para alguns críticos da época, a divisão da Bíblia em versículos deixou o texto bíblico muito fragmentado e, como diziam, várias sentenças e declarações soltas, mas o sistema de Estienne foi de imediato adotado por outros impressores. Até boa parte do século XVI, as Bíblias eram publicadas somente com os capítulos. Desse modo, então, se chega até a primeira Bíblia a ser publicada, incluindo integralmente a divisão de capítulos e versículos, que foi a Bíblia de Genebra, lançada em 1560 na Suíça. Então está aí, irmãos, um pouco da história da Bíblia. Misericórdia, né? Nós vamos ler ali um pouco para acelerar, tá, irmãos? Porque nós estamos apenas na página 19 aqui, nós não podemos ler esse livro todo, tá? Mas ali no quadro tem um resumo de tudo quanto nós vamos ler aqui, tá? Depois nós temos aí a divisão do Antigo Testamento, tá? Resumo do conteúdo dos livros do Antigo Testamento, na página 28 aí, abra na página 28, e cada livro que tem aí no Antigo Testamento, peço aí a colaboração de todos vocês, para que naquele tempo disponível que você tiver em casa, leia. Cada livro vem um esboçozinho, tá? Sobre o relato sobre ele. Por exemplo, né? O livro de Gênesis, né? É o livro dos começos, ou princípio, ou início. Traz narrativa da criação do mundo e sua destruição prematura por um dilúvio, para depois disso haver um reinício. Ele registra a promessa de Deus a Abraão e seus descendentes e a história dos patriarcas da nação israelita, Abraão, Isaque e Jacó, bem como José, usado por Deus para preservar esse povo no Egito. Então, o livro do Gênesis é o livro dos começos. Quais começos, pastor? O livro do Gênesis é o livro da criação do ser humano, da instituição da família. O livro do Gênesis é o livro do início do pecado, do início da soberba. O livro do Gênesis é o livro do início da família. Lembra lá de Caim e Abel? O livro do Gênesis é o livro do início da contenda familiar. O livro do Gênesis é o livro do início da promessa, do envio do Messias. O livro do Gênesis é o livro do estabelecimento de uma nação que serviria ao Senhor, Gênesis 12. O livro do Gênesis é o livro dos princípios. Todos os princípios estão estabelecidos no livro do Gênesis. É só você analisar aí o livro do Gênesis que você vai ver a origem de vários segmentos da nossa vida, da sociedade, da família, da vida espiritual, da morte. É o início da morte ali espiritual e também a morte física. O livro do Gênesis estabelece o princípio de todas as coisas.
a criação de todas as coisas e o princípio de tudo quanto germina, no mundo em que vivemos. O livro do Gênesis conta com tudo isso aí. Depois vem o livro do Êxodo, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que forma o Pentateuco, irmãos. Cada livro desse tem uma história, cada livro desse tem uma história, cada livro desse traz em seu conteúdo uma história extraordinária. E se você ler pelo menos um esboço aí, você já vai ter uma definição de como uma coisa funcionava, dentro do período em que foi escrito esse livro e para que ele foi escrito. Aí depois vem os livros históricos, irmãos? Passa o Pentateuco, vem os livros históricos, que todos conhecem aí, Depois vem os livros poéticos, depois vem os livros proféticos. Esses livros proféticos, ele tem uma divisão aí de pelo menos 3 a 4 divisões, Profetas maiores, profetas menores, profetas anteriores, profetas posteriores, profetas pré-cativeiro, profetas do cativeiro, profetas pós-cativeiro, enfim, há uma divisão extraordinária dentro desses livros aí, dos livros proféticos. Do livro dos profetas tem uma divisão extraordinária. Se querendo Deus, nós vamos fugir um pouco aqui da revista, Vamos ganhar um tempo aí para fugir um pouco da revista, para passar essa divisão para vocês, sobre profetas anteriores, posteriores, profeta pré-cativeiro, profetas do cativeiro, profetas pós-cativeiros, para que vocês tenham uma noção um tanto mais estendida, do resumo que está contido aqui nessa revista extraordinária. Bom, vamos lá, vamos ler um pouquinho ali. A escrita e a escritura, A escrita originalmente em hebraico. Hebraico é a língua original dos profetas, irmãos. É assunto isso aí, Quando eu estudei hebraico, quando eu estudei o grego, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou estudar isso, E eu pensava assim, eu vou falar, falar hebraico. Falar o quê, irmãos? Você vai aprender a história da língua, E a história da língua hebraica é algo extraordinário, é algo de arrepiar, As crianças, os judeus, quando crianças, eles têm a obrigação de aprender a língua hebraica. A língua hebraica, ela ficou extinta por um período de 1500 anos, ficou apagada, mas depois ela ressurgiu, e até hoje ela é considerada a língua dos profetas, a língua hebraica, é algo extraordinário, E depois nós temos ali, o grego que foi empossado por Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande, que dentre as suas conquistas de guerra, ele empossou a cultura helênica em todas as nações, Em todas as nações onde ele conquistou, ele empossou a cultura helênica, o helenismo, O helenismo grego, ou seja, a cultura grega, E dentro dessa cultura grega, ele empossou em todas as nações que ele conquistou a língua grega, O interessante da vida de Jesus é que Gálatas fala bem assim, vindo porém a plenitude dos tempos, Ou seja, quando tudo estava preparado, ele veio. E olha, por exemplo, as nações onde o Evangelho começou a ser pregado. Observa, por exemplo, são as nações onde imperavam, a língua hebraica, no caso Israel, a língua grega, no caso as viagens de Paulo foram mais para essas regiões, e Roma, que era o dono do mundo bíblico dentro daquele contexto bíblico ali. Então o Evangelho, ele começa a se difundir a partir dessas áreas, A partir desses segmentos ele começa a crescer. Por quê? Porque dali, a partir do momento que uma pessoa que falava um grego, por exemplo, ele podia levar esse Evangelho para a Europa, podia levar para qualquer lugar, Podia levar para qualquer lugar. Então Jesus, ele vem dentro de um contexto onde o cenário está todo preparado, está tudo pronto
Então ele entra nesse cenário e começa a espalhar a semente. E a semente começa a ser espalhada e a alcançar essas regiões, tá? É por isso que a Bíblia foi escrita aí, né, nessas línguas, tá? Parou de novo. Aí, né? Escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego. Aramaico tem algumas palavras em aramaico, né? Ali no livro de Esdras, ali no livro de Daniel, né? Tem algumas palavras em aramaico ali, e depois nós vamos ver lá na frente também, tá? A junção dos livros só se deu com a intenção do papel pelos chineses no século II da influência por Gutenberg em 1440. Os livros mais antigos foram produzidos em papiro e pergaminho. O que era o papiro, né? Tem o desenho aí? Papiro, pergaminho. Tem à frente, tem? Aí. Só o pessoal se centralizar e depois a gente volta lá para ler, né? Bota na segunda. Aí. Ali, ó. Avança um pouquinho só, para ver o papiro. Não tem não? Então papiro e pergaminho só tem a escrita mesmo, né? Não pode colocar, por favor. Então tá aí, né, o papiro. O que era o papiro? Uma planta, né? Estudava muito lá para o lado do Egito, né? Lá para o lado do Egito, o papiro era uma planta, há mais ou menos 3 mil anos antes de Cristo, deu-se origem a essa palavra, né? O mais antigo fragmento data de 2.400 anos. Depois vem o pergaminho, que são peles de animais mais resistentes, né? Quando o animal era jovem, o material chamava-se velino, um material melhor, né? Mais macio, né? Provavelmente também mais caro. Depois vem o ostraco, né? Era cerâmica não esmaltada. Depois tabletes de argila, né? Mais baratos, né? E duráveis. Tabletes de cera, era madeira recoberta com cera. Aí vem os materiais que eram usados para escrever, né? Esses materiais que nós lemos ali são materiais que eram usados, né? Usados como folha, como caderno, como livro, né? Talvez você está pensando assim, poxa, para que eu estou estudando tudo isso? Eu não vou usar isso em nada. Você está adquirindo conhecimento. Está adquirindo conhecimento. Amanhã ou depois, se ouve alguém falar, o papiro, né? A Bíblia foi escrita primeiramente em papiro. Você já sabe o que é, para você não ficar voando pela igreja, né? O que esse pregador está falando aí? Papiro? Que papiro? Eu quero saber de Jesus, rapaz. Entendeu, irmãos? Então isso é bom. É bom você adquirir o conhecimento. Quando alguém te perguntar, né, irmã Francisca? Quais foram os primeiros tipos de papel onde for escrito a Bíblia Sagrada, né? Irmã Francisca já sabe, foi no papiro, né? E no pergaminho. Mas o que era papiro, irmã Francisca? Papiro eram folhas aquáticas, né? Que depois de secas e prensadas, transformavam-se como se fosse uma folha de caderno, de livro, né? E pergaminhos eram couro de animais, né? Couro de animais. Colocava-se para secar e depois escrevia-se nele. Eram mais duráveis, duravam anos, séculos, né? Sem perder a sua escrita. Então você já sabe, né? Você já sabe. Olha, então ali vem o cisel, né? Que era um instrumento de ferro para talhar a pedra. Outro detalhe, nós vamos ver para cima lá, ó, cerâmica não esmaltada, tabletes de argila, tabletes de cera, pedaços de argila, de cerâmica. Como que escrevia nisso? Vamos lá. Esse instrumento de ferro ali, o cara ia talhando assim, ó, escrevendo a letra. Você está vendo como é que a palavra de Deus chegou na tua mão? Tudo mastigadinho do jeito que está aí, tudo belo, bonito, né? Hoje nós vamos lá na livraria evangélica, a gente compra cá com uma Bíblia linda, olha que Bíblia maravilhosa, né? Mas não era assim, olha a luta que foi, tá? Um estilete de metal, pegando um pedaço de ferro e ficar assim, ó, cavando. Já tentou escrever numa pedra? Já tentou, irmãos? Tenta escrever nesse chão aqui para você ver só. Não é fácil não, tá?
Se você só riscar, né, vai apagar. Você tem que cavar um pouquinho. E era aqueles instrumentos ali que eram usados. Depois vem a pena de junco, ali já estava, né, aquela que molhava na tinta, né? Molhava na tinta, né? E fazia as letras. Aí já veio, começou a melhorar a situação. Tá bom, meus queridos? Ali tem uns exemplos, ó. Olha lá a pena, ó. Ali já era mais fácil, né? Ali os nomes foram escritos, o códex. Códex era o conjunto de papiros que formavam um livro, de folhas. Formava as folhas do livro, chamava-se códex. Aí vem o cinzento, que era aquele negocinho de metal, e o óstraco, que era o pedaço de cerâmica, onde era escrita, olha que escrita maravilhosa, né? Imagina para escrever aquilo ali. Peleja. Passando. Aí vem as formas dos livros antigos, né? Os livros antigos, não é o nosso, antigos, do princípio. Lá no tempo de Isaías, Jeremias, lá no tempo dos juízes, rolos, geralmente usados só de um lado. Quando usado dos dois, recebe o nome de opistógrafo. O rolo, né? Folhas compridas, escrevia-se, depois enrolava essa folha para guardar. Não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha referência, não tinha nada, só escrevia só. Devani, foi lá em Vila Velha, comprou isso, comprou aquilo, depois enrolava,